As nações sul-americanas conquistaram a sua independência principalmente da Espanha, mas também de Portugal, do Reino Unido e dos Países Baixos. O primeiro país a declarar independência foi a Colômbia, em 1810, e o último foi o Suriname, em 1975. Vários países comemoram outros marcos de independência, como é o caso da Guiana. Por exemplo, celebra o Dia da República, também chamado de Macheramani, em 23 de fevereiro, para marcar o dia em que a Guiana se tornou uma república em 1970. Mas sua data oficial de independência do Reino Unido é em 26 de maio de 1966. Resolvidos os problemas administrativos políticos do país com os britânicos, surgiu a questão territorial no norte da América do Sul. A Guiana se localiza especificamente ao norte do Brasil e entre o Suriname e a Venezuela. É com esta última que os problemas territoriais estão aflorando, e isso tem origem na era colonial em 1831, e vamos explicar detalhadamente esta questão. Em 1831, a Grã-Bretanha fundou várias antigas propriedades coloniais holandesas, incluindo Essequibo, região leste da então Guiana Inglesa, numa única colônia, chamada então de Guiana Britânica. E a atual Guiana de hoje é exatamente a parte reivindicada pela Venezuela e a porção leste. A Venezuela não concordou com a forma como a Grã-Bretanha delineou as fronteiras da Guiana Britânica, argumentando que o rio Essequibo formava uma fronteira natural. Já em 1844, a Venezuela reivindicou toda a Guiana a oeste do rio Essequibo, cerca de 2/3 do território da Guiana Britânica. Em 1899, um tribunal de 5 árbitros, 2 da Grã-Bretanha, 2 dos Estados Unidos e 1 da Rússia, concedeu a maior parte do território disputado à Guiana Inglesa. A Venezuela discordou da decisão, mas a cumpriu. A Guiana sustenta que entre novembro de 1900 e junho de 1904, uma comissão conjunta anglo-venezuelana de fronteiras identificou, demarcou e fixou permanentemente a fronteira estabelecida pela sentença do Tribunal de Arbitragem. A Guiana disse que as comissões assinaram um relatório conjunto e um mapa das fronteiras em 1905. Mais tarde, a Venezuela alegou que a concessão de Essequibo à Guiana foi o resultado de um acordo político entre a Grã-Bretanha e a Rússia, o que a Guiana contestou as alegações. Em 1962, a Venezuela, no governo de Rómulo Bittencourt, reintroduziu a sua reivindicação sobre Essequibo no cenário internacional, argumentando que a decisão de 1899 era nula e sem efeito. Em 1966, meses antes de a Guiana conquistar a sua independência, o Reino Unido e a Venezuela chegaram ao Acordo de Genebra, declarando que as partes resolveriam pacificamente a disputa da fronteira. O Acordo de Genebra de 1966 diz que, caso a Venezuela e a Guiana não consigam resolver pacificamente a disputa fronteiriça, deverão encaminhar a decisão sobre os meios de resolução para um órgão internacional apropriado, com o qual ambos concordem, ou, na falta de acordo sobre este ponto, para o secretário-geral das Nações Unidas. Foi exatamente isso que a Guiana fez, quando não conseguiu resolver a disputa territorial com a Venezuela sobre Essequibo. A Guiana recorreu ao Tribunal Internacional de Justiça das Nações Unidas, através do Acordo de Genebra de 1966. Foi então que a Assembleia Nacional da Venezuela, em 21 de setembro deste ano, aprovou por unanimidade a convocação nacional para um referendo que buscará apoio para a defesa da Venezuela no disputado Essequibo, a longa faixa de terra rica em recursos, controlada e administrada pela Guiana, que a Venezuela diz ser um referendo contra o Império Americano. A Assembleia Nacional da Venezuela deu sinal verde para que um referendo sobre a disputada região territorial de 160 mil quilômetros quadrados a oeste da Guiana seja feito em 3 de dezembro deste ano.
Além disso, a Venezuela rejeitou em 13 de setembro a recente licitação de petróleo da Guiana, argumentando que os blocos offshores concedidos estão em áreas disputadas e que as empresas vencedoras dos blocos não terão direitos para explorá-los. Com base nisso, o interesse pela região oeste da Guiana foca quase exclusivamente no potencial que esta terra pode oferecer para o explorador em potencial. O patrimônio mineral da Guiana inclui depósitos de pedras semipreciosas, ouro, minerais radioativos de manganês, cobre, tungstênio, ferro, petróleo, níquel e entre outros. A Guiana pode ter minerais críticos presentes, mas estes ainda não foram confirmados. Confrontando este processo que pode eclodir num conflito considerável no norte do Brasil, o presidente da Guiana, Irfan Ali, respondeu, dizendo que a medida da Venezuela é uma afronta ao Estado de Direito Internacional. Nicolás Maduro, da Venezuela, defendeu a posição venezuelana, acusando o presidente da Guiana, Ali, de hipocrisia e falsa vitimização. Segundo Maduro, Ali está transformando a Guiana numa filial da ExxonMobil, uma empresa americana do ramo de petróleo e de capital aberto, e permitindo que os Estados Unidos se transformem numa base militar contra a Venezuela. Os Estados Unidos negaram anteriormente que tenham planos de estabelecer uma base militar na Guiana, e o Pentágono não comentou a última acusação de Maduro. No entanto, nas atuais questões retomadas pelo ditador Nicolás Maduro, a decisão venezuelana em colocar em votação ou referendo na defesa de Essequibo foi vista como uma violação do Acordo de Genebra de 1966. O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, a OEA, Luiz Almagro, classificou o referendo da Assembleia Nacional Venezuelana como ilegal de acordo com o Acordo de Genebra de 1966, alertando que tais medidas foram usadas para justificar as piores ações entre os estados, incluindo o crime de agressão. A CARICOM, um bloco comercial caribenho de 15 nações, que inclui a Guiana, classificou a intenção declarada da Venezuela de aplicar todas as medidas necessárias para impedir a Guiana de desenvolver os seus recursos naturais de Essequibo como uma ameaça ao uso da força, sendo contrária ao direito internacional. Estaria a Rússia e as outras nações pressionando e apoiando Maduro nessas questões? Isso porque a exploração dos recursos de Essequibo poderia tornar a Guiana o quarto maior produtor offshore de petróleo do mundo. As tensões da disputa territorial chamou a atenção dos Estados Unidos que em 25 de setembro, o vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Brian Nichols, disse que Washington apontou o direito da Guiana de desenvolver os seus recursos naturais como próprio. A Guiana sinalizou que as recentes declarações da Venezuela sobre a disputada região em curso, incluindo tentativas de minar a ronda de candidaturas da Guiana, são uma ameaça à paz da região. A Venezuela possui uma força armada robusta que poderia ser posicionada na fronteira leste para impor a anexação forçada de toda a região disputada, caso um referendo passe a ser favorável. A Guiana sublinhou que as ameaças da Venezuela de tomar medidas vão além da Guiana. A Guiana considera isto uma ameaça não só para a Guiana, mas para a paz e a segurança regional e internacional, bem como para todos os atuais e potenciais parceiros de investimento da Guiana. Um conflito na região da América do Sul não seria benéfico para a região, transformaria o cenário político, social e econômico em curto e longo prazo, com grandes possibilidades de conflagração regional. A Guiana tem feito muito trabalho para se tornar um destino estável e flexível para investimentos petrolíferos. A Venezuela, por outro lado, tem uma história conturbada de corrupção, crise econômica, crimes humanitários, narcotráfico e monopólio estatal em favor dos oligarcas políticos e militares de Nicolás Maduro. E não é à toa que está sendo procurado pelos Estados Unidos. Venha visitar a loja do Área Militar, venha conferir as diversas opções de camisetas e com estampas incríveis. E o melhor, tudo por um preço justo. Acesse umapenca.com/área militar. Gostou dessa análise e quer receber mais vídeos como este? Então se inscreva e ative o sino de notificação.